Imagine poder viajar por mais de 6.000 anos de história, mergulhando em uma narrativa que começa com a criação do universo e termina com a promessa de um futuro glorioso. Parece grandioso, não é? Pois é exatamente essa jornada que vamos embarcar hoje. Vou te guiar por uma aventura fascinante, repleta de reviravoltas, milagres, promessas e lições que ecoam até os dias de hoje. Pronto para se emocionar, refletir e se surpreender? Então, vamos lá. O princípio de tudo, a criação e a queda. No início, Deus criou os céus, a terra, os mares, as estrelas, os animais e, por fim, o ser humano. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia no jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus. Mas a serpente, astuta e enganadora, convenceu Eva a desobedecer a Deus. Adão seguiu o mesmo caminho e o pecado entrou no mundo. A consequência foi dura. Foram expulsos do paraíso e a humanidade herdou uma natureza pecaminosa. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A inveja tomou conta de Caim, que matou o próprio irmão. A humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu. A maldade cresceu tanto que Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Noé, um homem justo, recebeu a missão de construir uma arca para salvar sua família e os animais. Após o dilúvio, a humanidade começou de novo, mas o pecado persistiu. A aliança com Abraão, o início de uma grande promessa. Deus então escolheu Abraão para fazer uma aliança. Prometeu que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que herdariam uma terra especial, Canaã. Abraão, já idoso, teve um filho com Sara, Isaque, que deu continuidade à promessa. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde chamado de Israel, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Um desses filhos, José, foi vendido como escravo por seus irmãos, mas Deus o elevou a governador do Egito. Anos depois, durante uma grande fome, José se reconciliou com sua família, que se mudou para o Egito. Lá, os descendentes de Abraão se multiplicaram, mas foram escravizados por 400 anos. Êxodo, libertação e a lei. Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Com pragas impressionantes, Deus humilhou o Egito e, na última praga, instituiu a Páscoa. O povo fugiu, e Deus abriu o Mar Vermelho para que atravessassem em segurança. No deserto, Deus os sustentou com maná e água, e no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos e instruções para construir o tabernáculo, a terra prometida e os juízes. Após 40 anos no deserto, uma nova geração entrou em Canaã sob a liderança de Josué. Conquistaram a terra, mas, com o tempo, caíram em idolatria. Deus levantou juízes, como Débora e Sansão, para libertar o povo de seus opressores. Reis e profetas, glória e decadência. O povo pediu um rei, e Deus concedeu Saul, depois Davi e Salomão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, unificou o reino, mas seu filho Salomão, apesar de construir o templo, caiu em idolatria. O reino se dividiu, Israel ao norte e Judá ao sul. Ambos os reinos caíram em pecado, e Deus enviou profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel para chamá-los ao arrependimento. Exílio e retorno. A fidelidade de Deus. Israel foi levado cativo pelos assírios e Judá pelos babilônios. Após 70 anos, alguns retornaram a Jerusalém, reconstruíram o templo e os muros da cidade sob a liderança de Esdras e Neemias. A vinda de Jesus, o cumprimento da promessa. Após 400 anos de silêncio profético, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Ele nasceu de Maria, viveu uma vida sem pecado, pregou o arrependimento, curou os enfermos e anunciou o reino de Deus. Após 3 anos e meio de ministério, foi crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte. A Igreja e a esperança, a expansão do Evangelho. Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo para guiar seus discípulos. A Igreja cresceu, enfrentou perseguições e se espalhou pelo mundo.
Os apóstolos escreveram cartas para fortalecer as comunidades cristãs. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, que nos fala da segunda vinda de Cristo e da promessa de novos céus e nova terra. O fim da história, a promessa de um novo começo. E assim termina a Bíblia, com uma mensagem de esperança. Jesus voltará. Enquanto isso, somos chamados a viver em fé, amor e obediência, aguardando o cumprimento dessa promessa. E aí, gostou dessa jornada épica? A Bíblia é muito mais do que um livro antigo. É uma carta de amor de Deus para a humanidade, cheia de lições, promessas e esperança. Compartilhe essa narrativa com alguém que também ama a palavra de Deus e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a série Bíblia em Uso. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.